Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal, nós vamos falar hoje sobre GitHub Actions. Então nós vamos fazer uma introdução, falar a parte teórica, explicar alguns conceitos e os próximos vídeos nós vamos fazer a parte ali prática, mão na massa, beleza? Então aqui, só mais uma vez, falando aqui sobre o blog, aqui nós temos alguns artigos, então todos esses labs que nós vamos mostrar aqui, eu vou subir aqui no nosso blog, seguir executar os labs passo a passo, usando essa documentação, beleza? E também nós temos aqui o nosso repositório do DevOps Labs, que também colocamos aqui vários labs de GitHub Actions, Docker, Azure DevOps. Então esse repositório aqui nós sempre estamos adicionando novos conteúdos. Então vamos para o conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre GitHub Actions. Então nós vamos passar uma introdução aqui dos principais pontos ali do GitHub Actions e vamos aprofundar nesses conceitos. Então no primeiro ponto, o que é uma action? Então nós vamos entender o que são essas actions no GitHub. Então as actions são automações que rodam dentro do próprio ambiente do GitHub. Então nós usamos elas principalmente para montar as nossas pipelines, as integrações que fazemos, nossos scripts, toda a parte de CI/CD. E tudo isso é feito com arquivos YAML que fica dentro do seu repositório. Então esses arquivos ali, eles descrevem passo a passo o que deve ser executado, as ações que podem rodar nos servidores ali do GitHub ou em máquinas que você mesmo configura. E o melhor de tudo é que já existe várias actions prontas no marketplace do GitHub que você pode usar para essas ações. Então, assim, podemos pensar que é como se fosse ali vários blocos de Lego para você montar a sua automação, sem ter que ficar ali reinventando a roda, escrevendo vários scripts na mão. Então, essas actions servem para isso. Mas como que funciona o fluxo dessas actions? Então, tudo isso começa com um evento. Esse evento ele pode ser um push, um pull request, ou até mesmo um agendamento que você colocar ali na sua pipeline. Então, quando esse evento acontece, ele dispara ali um workflow. E o workflow é como se fosse ali um roteiro, com várias tarefas que nós podemos executar dentro dele, e a gente pode ter um ou vários jobs. E cada job é uma sequência de etapas que rodam dentro de um runner separado. No GitHub Actions, quando falamos de runner, você pode entender ali que seria como se fosse um servidor executando ali os seus comandos. Então aqui a gente chama de runner, no Azure DevOps nós chamamos de agentes, tá? Então rodam em um runner separado dentro desses jobs. Então usamos as actions ali como se fossem os nossos blocos de automação que fazem todo o trabalho pesado. E essas actions ficam ali dentro de steps, que são os passos de cada job. Então assim, resumindo, esse evento dispara um workflow e o workflow contém jobs e os jobs usam as actions. Mas como que é essa estrutura? Então nós conseguimos ver já nesse próximo slide. Nós vamos entender um workflow, que seria toda essa estrutura. Então, um workflow ele define a automação que a gente quer ali no GitHub. Nele a gente informa o evento que vai disparar o processo, quais os jobs vão ser executados e quais as actions vão rodar em cada etapa. Então tudo isso é escrito lá naquele arquivo YAML que nós falamos ali no início. E esse arquivo ele fica guardado dentro da pasta .github/workflows. Nesse exemplo aí do lado, o workflow roda quando alguém faz um push na branch main. E ele define ali as permissões para acessar os segredos, os repositórios. E tem um job chamado ali validate, que é nesse exemplo que eu coloquei. Nós vamos escrever esse código mais à frente. Eu até copiei. E esse job, como nós podemos ver, ele roda aí numa máquina Ubuntu. Ele faz o checkout do código, seria copiar todo o código ali para essa máquina, para esse runner. Depois ele faz o login ali no Azure, usando uma action pronta. Então, quando nós usamos essa action aqui, ó, é a mesma coisa de fazer um AV login. Só que aqui a gente já tem ali umas credenciais configuradas ali no GitHub, que nós vamos ver mais à frente. Então, basicamente, com esse comando a gente faz o login no Azure. E essas credenciais, elas estão salvas nos secrets do repositório. Então, você também pode usar workflows prontos como ponto de partida. Mas nós vamos escrever no próximo vídeo um workflow ali do zero. Agora, vamos ver outros elementos que compõem ali o workflow no GitHub. Começando ali pelo name, que é o nome do workflow. Ele é opcional, mas já ajuda bastante para você organizar. Depois vem o on, que define o evento que vai disparar esse workflow. Em seguida, nós temos ali o jobs,
que é onde você lista todos os trabalhos que vão ser, todos os jobs que vão ser executados. E dentro de cada job tem o runs on, que define qual máquina vai rodar aquele job. Daí você tem os steps, que são os passos, né, que o job vai seguir. E dentro de cada step você pode usar duas opções. A primeira é o uses, que serve para usar uma action pronta do marketplace. E a segunda é o run, que serve para rodar um comando direto no runner, ou na máquina, se for a máquina Windows, se for a máquina Linux. Então, com esses elementos aqui, já conhecendo eles, nós conseguimos montar o nosso workflow ali do zero. Aprofundando um pouco mais nos eventos, então eles são definidos na parte ali on do nosso arquivo YAML. E é ali que você diz quando o workflow ele deve rodar. Então pode ser um agendamento com cron, ou quando acontece um push ou um pull request. Você também pode combinar vários eventos como push e pull request juntos, ou ainda limitar para uma branch específica, tipo só rodar quando for na develop, por exemplo. Tem eventos manuais por webhook e até eventos externos nós podemos usar também. Por exemplo, quando alguém editar o wiki do repositório. Então, com esse campo on, você controla exatamente o que o seu workflow vai ser executado. E dentro de um workflow, a gente pode ter um ou vários jobs. Cada job é como se fosse um bloco de tarefas que vai ser executado em sequência. Então, por padrão, os jobs eles rodam em paralelo. Mas você pode definir a ordem usando a palavra need, como está aí no exemplo. Então, o primeiro job chamado deploy só roda depois do validate. E o segundo, chamado post tests, só roda depois do deploy. Então, cada job roda em um runner, que nesse caso aí é o Ubuntu Latest. Então, também dá para passar variáveis de ambiente, nós vamos ver à frente também, usando o campo env. Então, nesse exemplo aí, a gente está usando o public IP no segundo job. Então, essa estrutura ajuda a organizar bem o fluxo da pipeline, controlando o que roda ali antes e depois, para não rodar de forma desorganizada. E quando essa pipe ela começa a executar, nós temos a console, que você consegue acompanhar tudo pela interface ali do GitHub. Então, cada job aparece com o nome definido lá no YAML, então nós conseguimos ver aí do lado esquerdo, validar bicep, deploy configuração, pós-teste de infra. Então, do lado você vê um check verde se deu tudo certo ou um X vermelho se falhou. Então, clicando em um job, você consegue ver todos os steps que foram executados. Também dá para você expandir nessas setas aí cada step e ver a saída de console de cada comando que rodou. Então, isso é ótimo para debugar algo quando dá errado. Ou para confirmar também se tudo rodou da forma correta, né? Então, o GitHub ele já entrega tudo pronto para você acompanhar a sua automação ali em tempo real. Aqui a gente já tem um exemplo um pouco maior de workflow, de uma pipeline. Então, nesse caso aí, ó, nós conseguimos ver ali o nome, em qual run ele roda, outputs, ali algumas actions, como checkout do código, login no Azure. Então, é mais ou menos assim, uma estrutura de um arquivo YAML para executar a sua pipeline. No workflows do GitHub é bem comum a gente usar variáveis de ambiente. Essas variáveis, elas ajudam a passar valores para o nosso código ali, para o nosso script, sem precisar deixar tudo fixo no código. Então, nós temos dois tipos de variáveis. São as variáveis que nós criamos, as personalizadas, e variáveis que começam com GitHub underline alguma coisa. Essas são as variáveis ali do GitHub. Então, é bem comum no mundo da programação, para reaproveitar, deixar o nosso código ali mais flexível, o uso de variáveis. Então, nesse exemplo aí, nós conseguimos ver ali a definição das variáveis, no nome do app, ambiente, e nós conseguimos usar em todo o nosso código essas variáveis. Então, quando precisamos armazenar informações sensíveis, como senhas, tokens, credenciais, o ideal é usar os secrets no GitHub. Então, secrets são parecidos com as variáveis de ambiente, mas elas são criptografadas. Você pode criar secrets a nível de repositório ou de organização. Para isso, como nós podemos ver nessa imagem, nós podemos ir lá em Settings, seu repositório, Secrets and Variables, Actions e criar um novo repositório de secret. Escondidos, mas podem ser usados nos workflows com aquela sintaxe de cifrão, secret, ponto nome do segredo, e ali é uma forma de passar esses dados sensíveis para o pipeline sem deixar ele exposto no código, e ele também não vai mostrar em nenhum lugar nos logs. Então aqui nós conseguimos ver mais ou menos como podemos usar esses secrets.
eles são passados ali automaticamente por runners, mas você precisa deixar ele de forma explícita no seu workflow. Então, uma das formas é passando como o input de um action, como nesse exemplo aí do login do Azure. E então nós conseguimos aqui colocar aqui abre chaves, secrets, ponto. Aí colocamos o nome das secrets que definimos lá no repositório de secrets. E aqui, automaticamente, ele vai pegar as suas secrets que você configurou lá e usar na sua action, usar na sua linha de comando, onde você precisar, tá? Na linha de comando, aqui no caso dessa segunda opção. Então, o ideal é sempre tratar secrets com cuidado e limitar o uso só onde for realmente necessário. Então agora vamos conhecer ali o portal, a página do GitHub, onde a gente configura as secrets, ver ali uma pipeline ela executando e como que nós vamos criar isso do zero para deixar uma expectativa para os próximos vídeos. Então já dando um spoiler aqui do nosso próximo vídeo que nós vamos gravar, nós vamos ensinar a criar toda essa pipeline aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer nessa pipeline? Então, coloquei aqui, ó, .github/workflows deploy-bicep.yml e eu coloquei o nome aqui deploy bicep to Azure. Então, quando tiver qualquer estímulo na branch main, isso aqui vai iniciar esse job, tá? Então, aqui nós criamos aqui um job e o primeiro step aqui, por assim dizer, é de validação. Então, ele vai ter todos esses comandos, aí depois aqui ele vai executar a pipeline, vai criar uma máquina lá no Azure, tá? Em seguida, ele vai rodar o Ansible e vai instalar, nesse caso aqui, o Docker. E depois nós temos um passo aqui que seria de testes em infra, por assim dizer. Seria testar o que? Se o Swagger está funcionando na porta 8081, verificar o status da VM, se ela está running ou não, verificar se tem regra para a porta 8081. Então aqui são alguns testes que vão ser executados depois da pipeline, depois que essa pipeline rodar. Então, como nós comentamos ali, ó, quando clicamos aqui na nossa execução, nós conseguimos observar aqui todos os passos. Por exemplo, validar o Bicep. Então, o que ele faz aqui? Ele loga no Azure, ele instala o Bicep. Então, conseguimos ver aqui ele instalando o Bicep. Ele cria, nesse caso, como é só uma task de validação, então ele vai criar um resource group temporário lá no Azure. Ele vai fazer uma validação no meu arquivo do Bicep. Depois ele vai fazer uma prévia da implementação. Depois que ele fez essa prévia, o que ele vai fazer? Ele vai deletar esse resource group que foi só de teste. Em seguida, no próximo passo, ele vai fazer login no Azure de novo, ele vai instalar o Bicep, porque aqui já é outro runner rodando, tá? Ele vai implementar o Bicep, então ele vai dar o comando ali, vai implementar. Depois disso, ele vai capturar umas variáveis de output que eu defini aqui nesse step. Ele vai definir essas variáveis como o nome da máquina, usuário, o IP público, e vai jogar em variáveis de ambiente aqui, ó, do GitHub, que eu comentei. E aqui, por que faz isso aqui? Porque em seguida eu vou precisar desses parâmetros para criar o meu inventory ali no Ansible, e ele vai instalar, ele vai criar o inventário no próximo passo aqui. Ele cria o inventory. E depois ele vai executar o playbook, que ele vai instalar a dependência, adicionar ali as chaves do Docker, instalar o Docker. Ele vai executar um container, uma aplicação em Java, ele vai funcionar ali. E em seguida, no próximo passo, ele vai testar ali, ó, vamos ver se o Swagger está em pé, está disponível na porta tal. A VM ela está rodando, ela está no status running. E tem regra para a porta 8081, então ela está liberada corretamente no NSG. Então aqui eu garanto todo esse fluxo se ele for executado aqui, ó, corretamente, tá? Ele vai ter esses 3 passos aqui. Como que nós configuramos os secrets, como eu comentei? Vamos em Settings, temos a parte aqui de Secrets and Variables, e aqui eu defino as minhas variáveis, tá? Então aqui o admin password e o Azure Credentials, que são os 2 parâmetros sensíveis que eu preciso para executar minha pipeline. E aqui para definir lá uma senha para minha máquina no Azure, e aqui para me fazer login no Azure. O interessante é que se eu editar aqui, ó, eu não consigo ver o valor, tá? Eu só consigo adicionar um novo. Então, ele não mostra aqui os valores. Se eu precisar criar um novo, new repository, eu ponho um secret e dou um add secret, tá? Como que você já começa a fazer os commits sem precisar autenticar toda hora? Então, o primeiro passo é gerar o nosso par de chaves SSH. Então, você tem que ter o SSH na sua máquina. Então, dá um SSH keygin, tá?
Então aqui você define o algoritmo. Então esse número aqui é D25, 519, ele vem de uma curva elíptica que é usada em criptografia moderna, tá? Então ele vai deixar suas credenciais aqui bem seguras. Aqui você pode colocar seu e-mail.com. Tá? Então ele me mostra o diretório aqui, onde eu vou criar. Então aqui eu vou copiar minha chave pública. Venho aqui no meu nome, Settings, do lado esquerdo SSH, New SSH aqui, copia a chave, pode colocar aqui Mac no meu caso, né? Aqui, adiciono minha chave. Aí vai pedir minhas autenticações aqui. Beleza. A partir de agora eu já consigo clonar os meus repositórios diretamente, sem precisar cadastrar e ficar digitando senhas, tá? Então eu posso vir aqui, colocar teste, vídeo, criar o repositório, seleciono a opção aqui SSH, dou um copy, git clone, beleza. Estou aqui na minha branch, beleza? Então aqui, galera, nós fizemos aqui apenas um overview, passando a parte teórica. Por quê? Porque no próximo vídeo nós vamos mostrar toda aquela pipeline, como você pode usar Ansible, Bicep, toda aquela parte de scripts, testes. Então nós vamos passar por todos esses conceitos que nós falamos aqui e vai ser uma aula bem complexa, bem profunda ali em vários itens do GitHub Actions. Então se inscreva no canal, deixe um comentário, dá um like, que no próximo vídeo nós vamos passar por todo aquele conteúdo. Talvez seja 1 ou 2 vídeos, porque o conteúdo é bem denso e grande, tá? Então, para ficar mais tranquilo, a gente pode até cortar em 2, beleza? Então não deixa de compartilhar o vídeo, dá o like e compartilha, beleza? Muito obrigado, valeu!